Pessoal, antes de iniciarmos falando sobre Tesouro Direto, é necessário também falarmos um pouquinho sobre o que a gente chama de tripé do investidor. O tripé do investidor, basicamente, todo investidor ele avalia a rentabilidade, a segurança e a liquidez, que é a facilidade para transformar a aplicação em dinheiro. E define grande parte das decisões em qualquer lugar do mundo esse tripé. Então, enquanto os mais conservadores costumam priorizar a segurança e a liquidez, outros investidores querem ganhar mais, mas geralmente não se importam em abrir mão disso por um retorno melhor. Afinal, uma das regras básicas no mercado financeiro é que quanto mais arriscada for a aplicação, maior também será o seu potencial de rendimento. Do contrário, ninguém investiria naquilo. Relativo ao Tesouro Direto, que é o objeto da nossa fala, o Tesouro Direto ele foi criado em 2002. É um programa que permite a compra de títulos públicos federais por meio da internet. E basicamente ele possui três características bastante interessantes, que também é a rentabilidade, Atualmente os títulos, a rentabilidade do Tesouro Direto ela salta aos olhos, porque onde mais no mundo você conseguiria 7% ao ano de juros real, juros acima da inflação, com investimento de renda fixa. Então, do quesito rentabilidade é um bom negócio. A segurança também, ela é altíssima, obedecendo a esse tripé de avaliação do investidor. A segurança é altíssima porque você está emprestando dinheiro para o governo. E o melhor de todos os pagadores é o governo, porque quando ele está no limite da sua capacidade de pagamento, o governo pode imprimir mais moeda para o Tesouro Nacional e saldar seus compromissos. E tudo isso ainda com uma liquidez diária, já que o governo recompra os títulos todos os dias úteis. Nós vamos poder falar mais disso. Nem sempre foi assim, mas atualmente o Tesouro Direto permite a liquidez diária. Então isso permite que você venda os seus papéis e pegue o dinheiro de volta. A aplicação inicial mínima também não é nenhum empecilho para nenhum cidadão. Com apenas R$30 hoje já é possível investir. Mas, apesar de tudo isso, esses papéis denominados Tesouro Direto, eles ainda são procurados por pouca gente. Para você ter uma ideia, o número de investidores na caderneta de poupança, hoje ele ainda é 80 vezes maior do que as pessoas que investem em Tesouro Direto. Os especialistas em mercado, em aplicações, eles dizem que alguns dos motivos que levam a essa baixa popularidade do programa Tesouro Direto é que a força de distribuição de qualquer investimento ela vem das próprias agências bancárias. Os bancos eles estão pouco interessados em oferecer o Tesouro Direto aos seus clientes, uma vez que eles já têm outros produtos que são mais rentáveis para a instituição financeira deles, então eles preferem, uma vez, oferecer esses próprios títulos próprios. Um outro motivo também que às vezes dificulta o acesso ao Tesouro Direto é a necessidade desse investidor em fazer um cadastro em uma corretora de valores para fazer a compra dos títulos, e isso às vezes dificulta o início da operação, já que poucas pessoas no Brasil estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de intermediário, no caso, aí uma corretora. Então, mesmo quem vai usar a corretora do próprio banco, do banco onde já tem conta, ele precisa entrar em contato com o gerente para começar a aplicar. Mas eu acho que talvez o principal problema seja a dificuldade de entender as características de cada título. Basicamente, o Tesouro Direto ele tem três características distintas, uma para cada modalidade de investidor, e também nós vamos poder falar um pouquinho disso também nesse bate-papo nosso, ok? Conforme o slide apresentado, nós podemos conferir alguns títulos disponíveis para compra. Basicamente são três modalidades. São os indexados à inflação,
no caso, né, o Tesouro IPCA, que pode ter juros pagos semestralmente ou não, né? O tesouro prefixado, né, que é o chamado LTN, né? E esse tesouro prefixado também, os juros prefixados, ele pode ter pagamento de juros semestrais ou não. E uma outra modalidade que é o tesouro indexado à taxa Selic, né? Que a gente chama de tesouro Selic ou LFT. Como eu mostrei no slide, vou falar agora, dar um breve overview sobre cada um desses títulos disponíveis. O Tesouro IPCA é um título que paga a inflação do período, medido pelo IPCA, mais uma taxa de juros definida no momento do investimento. É o título ideal para quem quer garantir um ganho real no longo prazo. Então, é uma ótima opção, por exemplo, para se programar, por exemplo, uma aposentadoria, né? A razão para isso é que o investidor que compra o Tesouro IPCA, ele vai enriquecendo, né, entre aspas, ao longo dos anos, porque o seu dinheiro estará sendo corrigido pela inflação mais a taxa de juros. Se escolher um título que paga um juro semestral, por exemplo, que é possível, o investidor vai receber a cada 6 meses o rendimento, a renda obtida com o título. Isso é bom, porque caso a pessoa precise receber esse rendimento nesse intervalo de 6 meses, para quitar, para saldar alguma conta, ele terá esse dinheiro disponível. Também ele pode programar essa conta para reaplicar esses rendimentos desses 6 meses. Esses rendimentos obtidos ele pode reaplicar e aí ele vai ganhar juros sobre juros. Então o Tesouro IPCA é uma ótima opção para quem quer juros pensando no longo prazo. O Tesouro IPCA, o NTN-B principal, né, que eu falei, o pagamento do valor total mais o juro é feito de uma única vez. No vencimento, ainda que o papel se valorize ao longo do tempo, porque os juros vão sendo incorporados ao preço de mercado do título. O Tesouro Prefixado, o LTN, ele é indicado para momentos em que a taxa de juros está muito elevada. Existe a perspectiva de que ela recue ao longo do período de investimento. Então, com a aplicação prefixada, o investidor ele sabe exatamente quando vai receber no prazo final, ou seja, já foi prefixado. Por exemplo, se você investir R$100 mil em títulos prefixados, que pagam, por exemplo, 13% ao ano, e eles vencem exatamente daqui a 12 meses, você vai ter um montante daqui a 12 meses de 113 mil ao final desse período, menos, lógico, as taxas e o imposto de renda. Se você quer fazer uma viagem daqui a um ano, você pode se programar comprando um título prefixado e ter a garantia de receber exatamente o valor quando for a data de resgate. Para quem odeia correr risco e precisa do dinheiro a qualquer momento, a melhor opção é o Tesouro Selic, ou seja, o LFT. É o título mais simples de entender. Ele não tem volatilidade, ele não possibilita perda do valor do título, já que a taxa é pós-fixada, ele varia de acordo com a Selic. A cada dia que passa, o investidor que comprou um título Tesouro Selic recebe uma pequena remuneração diária, por ser como dizer, uma porta de entrada para o investidor que ainda conhece pouco o Tesouro Direto, né? O papel também é indicado para o investidor mais conservador, que deseja correr o menor risco possível e para quem pode precisar do dinheiro a qualquer momento. Para aquele investidor que acha que a Selic vai aumentar durante o período de investimento. Como o risco de mercado praticamente não existe, muitos usam esse título como um certo colchão de liquidez, ou seja, para guardar aquele dinheiro que pode ser usado a qualquer momento. Tá? O Tesouro Direto, eu considero também que ele é um investimento bem democrático, né? Ele é uma ótima opção para quem tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, né? Ele, por exemplo, ele atende a todos os níveis, os tipos de investidores e ele paga os mesmos rendimentos, independente do valor que você aplicar. Quem tem R$100 para investir vai receber o mesmo percentual de retorno que alguém que aplicou R$100 mil ou 100 milhões, né? Além de permitir aplicações a partir de R$30. O Tesouro Direto também possibilita que os investidores programem suas compras de títulos e reinvistam automaticamente os juros recebidos na conta. Assim você consegue
formar uma certa poupança de longo prazo com toda a facilidade que o programa oferece. Com relação a taxas, né, o Tesouro Direto ele tem também um custeio. Né? Os custos de operar no Tesouro Direto eles costumam ser mais baixos do que dos fundos de investimento, já que a gestão é feita quase exclusivamente pelo próprio investidor. Mas como boa parte das aplicações de renda fixa sem isenção sobre os ganhos contidos do Tesouro, também são cobrados impostos. Basicamente o IOF, né, o Imposto sobre as Operações Financeiras, é devido apenas quando o prazo de aplicação for inferior a 30 dias. Já o Imposto de Renda, o IR, ele é obrigatório e normalmente ele segue como as outras aplicações. Por exemplo, você paga uma alíquota de 22% do lucro, né, obtido para investimentos que vão até 180 dias. Essa alíquota decresce, ela é de 20% para aplicações de 181 dias a 360 dias, decresce para 17,5% de imposto de renda para 361 dias a 720 dias e, finalmente, a menor alíquota é 15%, né? 15% do lucro do investimento para investimentos que ficarem aplicados por um período superior a 721 dias. Algumas dicas importantes, né? Você que quer começar a aplicar em Tesouro Direto, quer ter esse tipo de aplicação, procure casar o prazo de vencimento dos títulos com a data em que você planeja usar aquele dinheiro. Né? Muita gente compra o NTN-B com vencimento para o ano 2035, 2050, apenas para especular no curto prazo, com queda de juros e tudo mais. Essa estratégia ela é muito arriscada, porque se os juros subirem no curto prazo, o prejuízo do investidor acaba sendo maior à medida que aumenta o prazo de vencimento do papel que ele comprou. Então pense mais no Tesouro Direto como uma excelente ferramenta de poupança de longo prazo, do que numa plataforma de especulação. O seu dinheiro vai agradecer se você prestar atenção nessa dica. Os títulos públicos, eles nem sempre são a aplicação de baixo risco mais interessante. Fundos DI que cobrem taxa de administração de até 0,3% podem até bater o Tesouro Selic, né? O título do Tesouro Direto mais seguro, que é o Tesouro Selic. O CDB de bancos que paga mais de 100% do CDI também pode ser mais interessante, vale a pena analisar. Mas nesse caso é recomendável para todos eles, né, nunca investir mais que R$250 mil em papéis em um único banco, né, ou em um único CPF, para contar sempre com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, em caso daquela instituição financeira, aquele banco, vier a quebrar. Então, essas são algumas dicas sobre Tesouro Direto. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Lembrar sempre, né, como o nosso professor Cristóvão fala, o dinheiro ele é uma mercadoria que se aluga. E os juros, o rendimento, eles são o valor desse aluguel. Né? E o Brasil, nosso país, é o país com a maior taxa de juro real do mundo. Portanto, é importante saber duas coisas básicas. É um bom lugar para emprestar, para investir, porém um péssimo lugar para tomar emprestado. O último slide dessa apresentação é um slide que eu particularmente gosto muito. É um slide onde existem 5 dicas do mega investidor, né, do Warren Buffett, sobre dinheiro e investimento. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo bate-papo. Obrigado.